Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você já pensou na possibilidade de ganhar mais de 100% investindo na renda fixa em apenas 6 meses? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Ganhos extraordinários na renda fixa americana e você vai entender o que está por vir. Se você já entendeu que o ciclo da renda fixa não acabou, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, porque os vídeos já começou. E uma dúvida que eu tenho recebido aqui é preocupação do investidor a respeito dos juros nos Estados Unidos. Porque lá a taxa de juros já indicou que não vai subir mais. Parece muito claro essa tendência. E geralmente, quando as taxas de juros param de subir nos Estados Unidos, prepare-se, a recessão está batendo a porta. Se você não está entendendo, eu vou te explicar. Esse gráfico aí mostra na cor azul a variação da taxa de juros americana, as Fed Funds Rates, e você vê que à medida que ela atinge determinados pontos, forma-se aí, ao fundo do gráfico, algumas colunas na cor cinza. São os períodos de recessão. E o que eu quero que você fique atento são essas marcações em vermelho que eu estou colocando. Olha aí, 1970, no canto esquerdo do seu vídeo, a taxa de juros atingiu a máxima. Quando ela estava quase começando a cair, recessão americana. Veja 1975. Estava caindo, entrou na recessão, subiu novamente, ali sim foi uma recessão brava, assim como em 1980, taxa de juros nas máximas, e aí nós tivemos período de recessão. Agora vamos olhar um período mais recente, 1990, quando as taxas de juros começaram a cair, a recessão apareceu. Veja em 2000, quando estava aí nas máximas, também a recessão apareceu, assim como também quando nós tivemos aí na crise do subprime, em 2008, quando nós tivemos aí a quebra de vários bancos. E mais recentemente também, quando nós tivemos lá o problema do C19. Veja que as taxas de juros subiram. Quando elas caíram, aí nós tivemos recessão. Então você não tem nenhuma dúvida. Quando os juros estão nas máximas ou começando a cair, a recessão aparece logo em seguida. Grava isso que eu vou repetir para você. Quando os juros americanos estão nas máximas ou eles estão começando a cair, a recessão americana aparece. E mais do que isso, agora nós estamos na faixa de juros de 5 a 5,25 nos Estados Unidos. É a taxa mais alta dos últimos 15 anos. Desde 2007, nós não tivemos taxas tão altas. E repara, as taxas lá, quando chegaram nesse patamar, você verificou, alguns meses depois, a recessão apareceu. E aí fica aquela pergunta: quando é que as taxas de juros vão cair nos Estados Unidos, uma vez que a preocupação já chegou? Na próxima reunião, que vai ser no dia 14 de junho, olha aí, a aposta do mercado está em 79% pela manutenção dos juros. Em outras palavras, o mercado praticamente precificando aí que as taxas de juros não sobem mais nos Estados Unidos. Só que ainda teremos outras reuniões aí para frente. E quando é que ela vai começar a cair? Ou o indicativo de queda? Tá aí para você. Nós vamos ter uma reunião em novembro, que nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, no final de maio, a tendência é de queda na reunião do dia 1º de novembro. 46% de chance de nós termos uma queda. Então veja, se as taxas de juros indicam então períodos recessivos, de agora até lá pode acontecer muita coisa, muito abalo na economia nesses próximos 6 meses. Prepare-se, porque as oportunidades estão chegando e eu venho dizendo isso dia após dia. Isso se não acontecer o chamado evento de cauda. São aquelas situações completamente imprevisíveis que o mercado não consegue pensar que elas possam acontecer, mas se elas ocorrerem, o estrago é enorme. Então grave aí, se não acontecer nada de extraordinário, nesses próximos 6 meses, lá para o segundo semestre de 2023, podemos começar a ter problemas, tomando como base
esse indicador, a taxa de juros americana. Então vamos lá, seguindo agora para você entender como é que você pode ganhar aí mais de 100% na renda fixa nos Estados Unidos. Só que antes, deixa aí aquele super like, porque o intuito aqui é sempre te ajudar, mostrar para você as alternativas do mercado brasileiro e do mercado americano, que é o maior mercado financeiro mundial. Muita gente pergunta, devo esperar as taxas de juros caírem para mudar minha posição? Aqui no Brasil também já aconteceu isso. A taxa Selic já está alta por um bom período de tempo, só que veja que as taxas pré-fixadas já caíram. Por quê? O mercado já precificou que não vai ter mais alta da taxa Selic e já está precificando para setembro que essa queda comece a acontecer. Se você quer entender um pouco mais, eu vou deixar esse vídeo aqui no alto, que eu gravei há apenas 2 dias. Mas o que você precisa saber é, o mercado antecipa aí em mais ou menos uns 6 meses essa queda da taxa de juros. Só que lá nos Estados Unidos, você também pode investir, podendo comprar, por exemplo, títulos públicos pré-fixados. E eu trago aqui um exemplo para você. É do ETF, um fundo de renda fixa chamado TLT. É um pré-fixado de longo prazo, de 20 anos. Ou seja, você compra agora, o vencimento é só lá na frente. Veja que o vencimento é muito maior do nosso pré-fixado 2033, que são só 10 anos. Mas eu quero te explicar o que acontece com esse pré-fixado nos momentos de estresse. Olha aí, na crise do subprime lá em 2008, veja que esse título aí, aliás, esse ETF, estava valendo $90 em junho de 2008. Quando a crise estourou, de junho para dezembro, ele passou para 122. De 90 para 122, 35% de alta em apenas 6 meses. Anota aí, 35% em 6 meses. É muito rápido quando nós temos um estresse na economia. Para não dizer que foi só nesse período, olha aí no canto direito do seu vídeo, quando nós tivemos também o estresse de 2020. O que aconteceu? Veja que de novembro de 2019 até março de 20, ele saiu de 133 para $171, um aumento de 29%. Então eu estou trazendo para você claramente 2 momentos de crise em que ele disparou de preço. E aí, quem estava realmente comprado nesse tipo de título ganhou e ganhou muito dinheiro porque ele se valorizou. O estresse puxou o preço lá para cima. Mas tem o inverso também. Por exemplo, depois desse período, olha aí na sua tela na cor verde. Depois, então, ele caiu 41%. Veja, do topo que ele alcançou lá em março de 20, agora para 2023, já caiu 41%. E o preço voltou para dezembro de 2013, quase o menor preço dos últimos 10 anos. É isso mesmo, quase o menor preço dos últimos 10 anos. Mas grava aí para você entender. 35% de alta em 2008 está à sua esquerda. E em 2009, 2019 para 2020, que foi a última crise, nós tivemos aí então a alta de 29%. Continuando aqui, você pensou que a valorização de 100% é somente do investimento? Não. Olha o que o dólar aconteceu nesse mesmo período aí que nós estamos analisando, que é o período aí de 2008. Aliás, eu vou até fazer a correção. O período aqui é 2008, para não ter qualquer tipo de dúvida quando eu estou falando. Tá aí para você. Valorização do dólar 2008, de junho a dezembro de 2008, não é 2018, para que você não se confunda. Qual foi a valorização da moeda? 64%. Em outras palavras, o nosso real se desvalorizou 60%. O dólar saiu aí de aproximadamente 1,50 e pouquinhos e bateu 2,62 em pouquíssimo tempo, somente em 6 meses. Aí olha, aquela valorização que eu te mostrei em 2008, junto com essa valorização do dólar, você tem um ganho de mais de 100%. E por que eu estou te falando isso? Porque quando nós temos crise financeira, o dólar se valoriza. E aí, se você tem um ativo que você comprou com preço baixo e ele dispara, você já sabe que a oportunidade aí bate à sua porta. Vamos lá, continuando aqui para você entender. Agora,
para não dizer também que foi só 2008, eu fiz a mesma análise do dólar para 2020. Repara aí, de novembro de 2019 a março de 20, o dólar se valorizou quase 32%. Veja, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Estou falando só de 4 meses, uma valorização aproximada de 32%. Então veja, nos momentos de crash, o que acontece e como é que você pode aproveitar. Só que antes, se esse tipo de vídeo já está te acrescentando, porque abre a sua mente para renda fixa no exterior, que pode render até bem mais do que a renda fixa no Brasil, já dá aquele super like. Resumão final para você não se esquecer. Primeira informação relevante: taxa de juros nos Estados Unidos já deve ter chegado na máxima, não deve subir mais. Só que o que você precisa gravar é que quando ela atinge o valor máximo ou quando ela começa a cair, entrar no ciclo de baixa, os Estados Unidos começam a entrar em recessão e não vai ter mais alta no mercado americano. Só que agora nós começamos a contagem. Parece que em até 6 meses nós podemos ter aí uma recessão americana. E quando nós temos esse período de recessão, você já sabe, se você comprou um pré-fixado, um ETF, por exemplo, de renda fixa, num preço barato e acontece o estresse, ele pode se valorizar. E quando ele se valoriza, você ganha no dólar e você ganha também no preço do ativo que se valorizou. E juntando esses dois ganhos, você pode ganhar mais de 100% em apenas 6 meses. É o que eu te mostrei aqui na crise de 2008. E na crise de 2020, proporcionalmente você ganhou mais, porque foi uma crise mais curta, mas que trouxe um retorno proporcionalmente maior. E aí você entende então toda essa relação dos mercados internacionais, porque quando nós temos um crash, o mercado procura o dólar, porque é o dólar que traz segurança para o investidor, uma moeda forte, um país estável. No 80% aí dos investidores internacionais investem também na economia americana. Para finalizar para você, como é que você pode se preparar para isso? Eu volto a dizer, últimos dias para você se inscrever no nosso curso Investimentos Internacionais. Lá eu falo para você da renda fixa, da renda variável. O curso é vitalício, paga uma única vez e não paga mais nada. Vai ter as atualizações gratuitas, grupo de alunos exclusivos, as lives e pode pagar inclusive em 12 vezes sem juros. Volto a dizer, o melhor está por vir. Prepare-se, a economia mundial não melhorou, muito pelo contrário, estamos sim numa recessão e logo logo, quando ela for realmente constatada pelo mercado financeiro, aí você vai aproveitar essas oportunidades. Volto a dizer, eu estou aqui para te ajudar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e clique no link para você conhecer mais sobre o curso Investimento Internacional. Um abraço e até o próximo vídeo.